Estamos aqui em mais um vídeo sobre a Reforma Protestante. E não dá, como já falei anteriormente, para falar de Reforma Protestante sem passar pelos nossos queridos gigantes puritanos. E há um puritano muito especial, cujo ministério traz um grande impacto para a nossa vida até hoje. E o nome dele é o pastor Richard Baxter. Ele que não é tão conhecido por um escopo doutrinário extremamente apurado, assertivo, ele é mais conhecido como um grande pastor local, um grande discipulador de pessoas. As obras dos puritanos, elas compõem uma extensa biblioteca de teologia prática, o que, na verdade, isso é herança que nós recebemos da Reforma e do Puritanismo, né? Com Richard Baxter não foi diferente. Ele nasceu em 12 de novembro de 1615 na Inglaterra e ele é um autodidata. Ele não teve oportunidade de estudar ali nas grandes universidades inglesas, não é? A exemplo de alguns do seu tempo. Ele é ordenado diácono, em primeiro lugar, em 1639, e ele vai se tornar pastor a partir de 1639. Trabalha como capelão do parlamento, não é? A partir de 1642, e chega a pregar diante de ninguém menos que Oliver Cromwell. Quem conhece um pouquinho da história da Inglaterra sabe quem é esse Lorde Protetor da Inglaterra, não é? Richard Baxter tem uma saúde frágil e as suas obras são mais conhecidas, não é? A partir do pastor aprovado de Richard Baxter, não é? O pastor reformado, como algumas traduções preferem, e também de uma obra que ele escreveu quando estava fragilizado na saúde, chamada Descanso Eterno dos Santos. Baxter foi um pastor que participou da conferência em Savoy, isso já em 1661, ao lado de ninguém menos que John Owen, tá? Conhecido por John Owen e conhecedor também desse grande teólogo puritano. Ele é exemplo de outros puritanos, é expulso da Igreja da Inglaterra porque ele se recusava a assinar aquele ato de uniformidade, né, que obrigava os ministros puritanos a usar a liturgia anglicana nos cultos, aquelas roupas sacerdotais e tal. E mesmo proibido de pastorear, ele continuou escrevendo, pregando, né? Por conta disso ele foi preso 3 vezes, né? E o ministério dele se estendeu até os seus 76 anos de idade. Em 8 de dezembro de 1691, Baxter vai para a glória com o seu Senhor. No seu ministério, na sua vida, ele escreveu mais de 150 livros, né? Como já disse, esses 2 já citados são os mais conhecidos entre eles. E ele é considerado, inclusive, o autor que mais escreveu entre os escritores britânicos, só para que a gente tenha uma ideia. Mas o que mais marca a vida de Richard Baxter é o seu pastorado local. Richard Baxter vai pastorear uma aldeia de aproximadamente 2 mil adultos, não é? E ao que parece, segundo os relatos, quase todos eles se convertem sob o seu ministério pastoral. É um ambiente rude, com muita libertinagem, não é? Mas depois do ministério de Richard Baxter, dizem os relatos históricos que não se via no dia de domingo, dia do Senhor, desordem nas ruas. Olha só. Ao contrário, quem passasse por aquela vila ouviria uma centena de famílias entoando salmos e repetindo os sermões. Enquanto se passava pelas ruas, dava para ouvir essas famílias cantando em reunião familiar ou em reuniões familiares no dia do Senhor. Baxter disse que quando chegou ali,
havia pelo menos uma família em cada rua que adorava a Deus, invocava o nome do Senhor, uma família apenas. Mas quando ele saiu dali, algumas ruas, em quaisquer lados que pudessem olhar, não havia uma única família que não havia uma única rua sem famílias que servissem ao Senhor, e elas estavam em dezenas e dezenas espalhadas pelas ruas daquela vila, depois do ministério pastoral de Richard Baxter. E o trabalho de Richard Baxter era, na verdade, um trabalho catequético. Ele visitava as famílias por toda a cidade, não é? E aqueles que se recusavam a vir, ele as visitava. Baxter recebia essas pessoas da sua própria casa, não é? E muitas dessas pessoas vertiam lágrimas nessas visitas. Na verdade, a prática de Baxter consistia exatamente em visitar ou em receber visitas dessas famílias com as quais ele fazia a tão esquecida catequese pelos protestantes. Não é? Essa se tornou uma palavra eminentemente católica, mas na verdade é uma palavra cristã. E ele fazia essa catequese, não é? Com 7 ou 8 famílias por dia, por 2 vezes na semana, e acompanhava, portanto, todas essas 800 famílias da sua congregação durante o ano inteiro. E aproximadamente, diz a história, que pelo menos 600 pessoas se tornaram membros em plena comunhão no ministério de Richard Baxter. Quando ele saiu de lá, ele pôde dizer que nenhuma delas, até onde ele tinha ouvido, havia se desviado ou havia se esquecido dos caminhos do Senhor. Ora, alguns vão dizer que esse avivamento sob o ministério pastoral de Richard Baxter foi tão poderoso quanto aquele da Inglaterra e dos Estados Unidos séculos depois. Inclusive, George Whitefield, o grande pregador anglicano, escreveu a um amigo já no século XVIII, em 1743, sobre a sua visita à vila de Richard Baxter, não é? E ele se sentiu impactado ao descobrir que ainda a doutrina pregada sobre Baxter e a disciplina cristã que ele apregoava ainda permanecia ali. Esta é uma visão breve, panorâmica sobre a vida de um grande pastor puritano, e o nosso desejo é que você queira conhecer um pouquinho mais sobre esse gigante Richard Baxter. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Amém.